Caute, agora sim quero ouvi-lo. Você, inclusive, publicou um texto mais cedo no site da Oeste falando do fracasso retumbante aí da cúpula do BRICS, marcado já pela ausência, nós comentamos, do ditador chinês e também por Vladimir Putin, e assim, repleto de contradições, né? Falando ali de guerra ao terrorismo com o Irã, participante dos BRICS, que apoia Hezbollah, que apoia Hamas, enfim. Como é que estava o clima no Rio de Janeiro, Caute? Paula, primeiramente, até os jornalistas estrangeiros dos países membros dos BRICS estavam, claro, aqueles que são democracias, que são bem poucos, estavam perplexos, né, sobre a utilidade desse evento, né? Lembramos, Vladimir Putin não veio ao Brasil porque senão poderia ser preso por crimes de guerra por causa daquilo que está fazendo na Ucrânia, né? O Xi Jinping não veio e nem sequer explicou por quê, não deu nem explicações, não veio e acabou. Né? Outros líderes vieram, mas foi um tom muito menor. Né? Nem sequer o ditador do Egito veio para o Brasil, mandou o primeiro-ministro para entender a relevância que esses países davam. Né? Por exemplo, o presidente da Turquia, que é um país associado, também, o Erdogan também não apareceu, para entender o quanto eles consideravam importante e relevante esse encontro, onde não se decidiu absolutamente nada, senão produzir um documento de 38 páginas que é uma ode à hipocrisia, é um festival de coisas absurdas. Por exemplo, no parágrafo 22, quando se fala da guerra da Ucrânia, tiveram a proeza de sequer usar a palavra Rússia. Não usar a palavra Rússia. A Ucrânia está lutando contra os alienígenas, né? Vieram de Marte para invadir a Ucrânia. E colocaram 2, 4, 6 linhas para um conflito mais grave, que há 3 anos, basicamente, está assolando, está arriscando de se tornar um conflito muito maior, né, até um conflito nuclear, em 38 páginas, 6 linhas, sem citar a Rússia. Esse é o nível da hipocrisia do BRICS, esse é o nível da coisa do que estamos falando. Mauro Vieira fez a declaração final hoje, sequer citou a Rússia também, falou de Israel. Israel, nesse documento, foi citado 7 vezes para condená-lo, e não se falou uma vez dos reféns que o Hamas ainda tem debaixo da terra há 2 anos. Então é esse o nível, né? É óbvio que qualquer jornalista com o mínimo de decência intelectual vai achar isso um absurdo, né? Além de outras questões ninguém quis falar, né? Nenhum chefe de Estado de governo quis dar entrevista. O Lula, né, deu essa entrevista hoje somente para jornalistas muito amigos, as perguntas, eles que escolheram quem podia fazer ou não fazer. Então assim, foi tudo muito bem organizado para evitar qualquer tipo de... E mesmo assim, houveram perguntas que deixaram ele, porque obviamente jornalistas que querem manter dignidade fizeram, colocaram ele em desconforto, mas só para a gente terminar, para o nosso público entender. O Lula fala sempre de uma nova ordem internacional, uma nova ordem mundial, uma nova ordem financeira. Mentira, não existe, e o BRICS não vai construir uma nova ordem internacional junto com ditaduras como o Irã ou como o Egito, ou países que estão massacrando o seu próprio povo como a Etiópia. Você acha que Cuba, vindo para o Rio de Janeiro, vai agregar alguma coisa para uma discussão de uma nova ordem internacional? E não existe também uma nova ordem financeira que o Lula quer. Porque fala, não, porque os BRICS agora tem um novo banco dos BRICS. Mentira! O banco dos BRICS não publica um balanço desde que a Dilma chegou no banco. Desde 2022 não publica balanço o banco dos BRICS. E o banco dos BRICS, para financiar os projetos infraestruturais nos países membros, usa o dólar. Eles ainda usam dólar, não conseguem ter o uso da moeda comum. Então não serve para absolutamente nada, senão para dar um salário suntuoso para a ex-presidente Dilma Rousseff, que assim acabou qualquer problema financeiro, e para tentar usar isso como arma da China para tentar influenciar mais as economias nacionais. Mas de janeiro até junho desse ano, entrou na Bolsa Brasileira mais dinheiro do que o Banco dos BRICS em mais de uma década investiu no Brasil. Mais de 5 bilhões de dólares entraram no Brasil em 6 meses, e o Banco dos BRICS investiu isso em uma década. Então, perfeitamente inútil. Então é isso. É mais uma perda de tempo, 2 dias de férias no Rio de Janeiro e muito dinheiro público torrado e jogado fora. Ponto facultativo, sexta-feira e hoje no Rio de Janeiro. Não, hoje foi feriado, hoje foi feriado mesmo. E o aeroporto Santos Dumont fechado. E só um detalhe, né? O Lula, você falava de Cuba, mas o Lula foi almoçar com o ditador cubano hoje.
Miguel Dias-Canel, hoje, e Cuba deve 1,2 bilhão de dólares para o Brasil, lá daquele porto da dona Dilma, o porto de Mariel. Até hoje, nem o lastro da dívida, que era em charutos, Cuba mandou para o Brasil até hoje, mas foi recebido para um almoço. É o que o Caute disse. Cuba faz parte do... É associada. País associado. Não O é... que é isso? Quer entrar, Quem mas não ainda tem não... dinheiro Há pra pagar uma fila. Não tem dinheiro para pagar a mensalidade. Isso, não tem dinheiro para pagar a mensalidade do clube, mas fica ali na fila. Tá certo. E o Lula, evidentemente, que se dependesse dele, ele colocaria lá, né? A lista é grande, Venezuela, Caute, entre as ditaduras pelo mundo, pelo planeta. Mas o fato é que soa como uma provocação ao Donald Trump, porque há uma crítica constante, sempre que o converscote do BRICS acontece, ao dólar como moeda corrente internacional. Ainda mais no momento de tensão, e a gente vai chegar lá, Paula, no correr da nossa pauta, com as palavras do Donald Trump em relação ao Brasil. Quer dizer, o presidente Lula escolheu almoçar com um caloteiro hoje, Escolheu. ditador de Cuba. Escolheu almoçar com um caloteiro que ele financia, constrói lá o porto que falta aqui. E é o seguinte, a política externa dos governos do PT que mostra a cara do partido. Né? A cara. Eles gostariam de chamar, não chegaram a tanto, mas gostariam de se referir a Israel como entidade sionista. Como é o nome usado pelo Irã. Né? Eles estão do lado do Irã. A turma que está lá desqualifica o Lula para se apresentar, como ele tentou no começo do governo, como o negociador, o pacificador. Ele se ofereceu para todas as guerras. Né? Aparece um conflito, mas se você tem uma bala perdida e que ele usa, ele aparece para dar um jeito no conflito, sentando numa mesa, tomando uma cervejinha, é assim que ele fala. Ele está desmoralizado. Eu vi a dificuldade dele para ler um discurso mal escrito, tentando disfarçar aí o anti-americanismo que é velho. Isso aí não tem nada a ver com o Trump. Eles sempre se referiram aos Estados Unidos, aos moradores dos Estados Unidos, como os estadunidenses, né? Como os jornalistas aqui da imprensa velha escrevem. O brasileiro, por definição, mas desde o começo dos tempos, o brasileiro ele optou por valores ocidentais, isso é desse lado que estamos. Ele gosta do americano, se sente mais próximo, sempre esteve ao lado dos americanos, ou pelo menos torcendo. É o cinema que faz isso, sim, mas milhões de crianças aí torceram pela cavalaria americana chegando, né? Na hora do aperto recorre-se aos Estados Unidos, e eles querem mudar isso para botar no meio um sujeito que proíbe mulher de andar desacompanhada, né? Pelo menos de um desconhecido. Sim. Que tem que andar coberto, com a mecha de cabelo ali, da prisão, pena de morte. Eu acho que o brasileiro vai se entender com essa turma. E como é que ele se é sul, norte, eu nunca sei o que eles falam. Sul global, né? Sul global, sul, sei lá o que é isso aí. Sul global. Eu só sei o seguinte, com essa turma eu não quero conversa. A política do Celso Amorim pelo menos me dá essa referência. Eu não preciso estudar muito os assuntos. Só pergunto, de que lado está o nosso pintacilgo do Planalto lá? Está do lado desse aqui, ó, essa turma tal, que está nos BRICS. Então, olha, tô fora, tô noutra. E essa turma é tão irresponsável que entrega o dinheiro que eles não têm para Dilma gerir. O que você pode esperar dessa turma? E esse pensamento, Augusto, só para seguir o fio, isso
Isso é típico, são fósseis, né? São fósseis políticos. Isso é muito jurássico. São. O Lula, cada vez mais perdido no labirinto da sua insignificância, ele não aceita a decadência que se encontra, o processo de decadência política total, o isolamento, o ostracismo, ele não aceita isso. E a política externa do PT, sobretudo, é uma política que envelheceu mal, caducou, e que se recusa também à luz da realidade. Ela nasce com Marco Aurélio Garcia. Aliás, o Marco Aurélio Garcia é precursor nisso em relação até ao Celso Amorim. Mas que o Marco Aurélio Garcia, o Marco Aurélio Top, ele morreu já. Mas isso nasce no Departamento de História da Unicamp, conhecido Marco Aurélio Top pelo gesto obsceno que fez quando do acidente, Paulo, do voo da TAM, né, que é 17 de 7 de 2007, é o TAM 3054, morreram 199 pessoas aquele Airbus que varou a Washington Luiz em São Paulo. E ele faz gestos obscenos, isso é transmitido e fica conhecido como Marco Aurélio Top. Mas ele é precursor dessa política internacional caduca. E o Celso Amorim, que ainda está em atividade e prefaciou um livro do Hamas, vejam vocês, o Celso Amorim é quem deu continuidade, Augusto. Mas isso é tudo tão velho, isso é tudo tão antigo, e o Lula não aceita que ele envelheceu, ele não aceita o labirinto dessa insignificância.